Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou educadora no Instituto Permacultura Lab. E o Instituto Permacultura Lab é uma ONG que desenvolve projetos de educação ambiental baseado nos princípios da permacultura e da agroecologia. Nessa aula de hoje do projeto Saberes em Cena, a gente vai tratar de um assunto muito importante que toca a gente em várias dimensões da nossa vida e às vezes a gente nem desconfia, que é a agricultura. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em agricultura? Na minha cabeça vem logo a forma como a gente produz os nossos alimentos, né? Então, a gente associa logo a agricultura à alimentação, o que é verdade, né? Ela está diretamente ligada à forma como a gente vai se alimentar, a forma como a gente vai ter acesso a determinados alimentos. Mas existem muitos meios de fazer uma agricultura e cada jeito de fazer agricultura vai interferir de uma forma diferente na nossa vida em sociedade. E é isso que a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje. Então, como que vocês imaginam que foram as primeiras formas de agricultura que surgiram? Quando que vocês acham que o ser humano começou a modificar as paisagens ao seu redor para construir espaços para cultivar alimentos? A gente pensa num tipo de agricultura que a gente conhece hoje em dia e parece até que é uma coisa muito recente, né? A gente vê um monte de máquina no campo, a gente vê um tipo específico de alimento sendo produzido e às vezes a gente não tem dimensão de como é que começou, né? Quem foram os protagonistas desse começo de cultivar alimento, né? Que foi tão importante para a evolução da humanidade. Tiveram duas formas principais de cultivo de alimento, que foram as primeiras, né? Que foram os terraços, eram cultivos de alimentos em paisagens mais montanhosas, e aí era modificada essa paisagem da montanha, né? Então eram feitos terraços mesmo, né? Em níveis assim de degrau, para cultivar os alimentos. Esse tipo de cultivo era muito visto na China, na Índia, no Japão. E tinha um outro tipo que a gente vai resgatar ele um pouco mais pra frente nessa aula de hoje, que a floresta era usada para cultivar alimento. Então a floresta ela era modificada para produzir alimento pra gente. Uma coisa que a gente pode perceber a partir daí é que a gente tinha dois modos de cultivo diferentes. Por quê? Para cada tipo de paisagem, para cada tipo de condição, né, do clima, do solo, os seres humanos, né, as sociedades que estavam se organizando ali naquela época lá atrás, no começo de tudo, observaram aquela paisagem e se adaptaram a essa paisagem para produzir os seus alimentos, né? Então foram pegando quais características que tinham ali naquela paisagem que facilitavam a produção de determinados alimentos. E essa característica, né, de adaptação do ser humano, nesse sentido, foi muito importante, né? Foi essencial para a evolução do ser humano, para ele conseguir se estabelecer e evoluir na sociedade. Se seguiu assim, a agricultura foi se desenvolvendo. Posteriormente, a gente foi tendo um modo de agricultura camponesa, que eu vou explicar mais pra frente como é que era. E aí, lá pelo século XX, mais ou menos entre 1960, começa a acontecer um fenômeno no mundo que mudou drasticamente a agricultura. Esse fenômeno é a Revolução Industrial, né, que foi esse processo de modernização dos modos de produção, e foi quando aconteceu a chamada Revolução Verde. E aí eu pergunto para vocês, Revolução Verde, né, com esse nome, o que vocês acham que foi essa Revolução Verde? Poxa, que coisa boa, né, uma Revolução Verde. O que vocês acham que foi esse processo? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Apesar desse nome lindo, né, revolução, mudança e verde ainda por cima, esse processo, na verdade, foi o processo de mecanização dos modos de produção agrícola, né? Então foi o processo de mecanização no campo. E o que isso englobou, né? Quais foram as mudanças? A gente tinha antes um modo de produzir, né, que era a agricultura camponesa, como a gente tinha falado, que era uma agricultura em pequena escala, né? Você não produzia muitas toneladas de alimento, como a gente vê hoje na televisão, né, as propagandas de produção, né, de alimento, né, aquela quantidade enorme de comida, toneladas de tomate sendo produzido. Não, a escala era menorzinha, né, e ela era distribuída, ela era mais espalhada. A gente tinha vários lugares produzindo em quantidades menores
e de acordo com as necessidades e com as possibilidades daquele lugar, né? Que nem antigamente, lá no começo. Era adaptado para a região, para a paisagem. Quando a gente tem a Revolução Verde, isso tudo muda. Começa a introduzir máquinas nesse processo de plantio, né? De colheita, aquelas máquinas enormes, aqueles tratores para sair colhendo um monte de semente junto. Então a gente sai de uma produção de pequena escala, uma área menor, e começa a ocupar áreas maiores para produzir em escalas maiores ainda. Só que essas áreas, elas não são ocupadas com várias espécies diferentes de plantas sendo produzidas. Elas são ocupadas, a maioria das vezes, com uma ou duas espécies de cultivo. Como a gente não tem outras espécies ali para equilibrar esse sistema, para equilibrar o solo, que mais para frente porque a gente vai ver como tudo está conectado, a gente esquece que tudo está conectado e finge que a gente pode separar tudo em blocos de produção de uma coisa só. Só que isso tem um custo, né? Por exemplo, se a gente está produzindo uma coisa só e chega uma praga, se a gente tem várias plantas diferentes no local, essa praga vai atacar um tipo de planta e o resto vai sobreviver, vai se restaurar ali o equilíbrio e a gente não vai perder uma produção inteira. Mas quando a gente só tem uma coisa sendo produzida, se essa praga chega ali, a produção toda é devastada. Então o que a gente começa a ter? São os pacotes tecnológicos, né? São pacotes que eram vendidos para os agricultores, né, com essa promessa de uma produção maior, né, de uma produção mais rentável até às vezes, que são sementes que são modificadas geneticamente, que acho que vocês já ouviram falar ou já viram em algum lugar, que são o quê? As famosas sementes transgênicas, né? Aquele T de alerta que a gente vê aí nas embalagens de sementes, né, com amarelinho em volta, são sementes transgênicas. Isso tudo vai causando um desequilíbrio num lugar que antes era regulado naturalmente. A gente introduz uma forma artificial de se cultivar e essa forma precisa estar sendo constantemente alimentada por esse pacote tecnológico dos agrotóxicos, né? Que muitas vezes a gente vê aí sendo vendido com um nome muito bonito de defensivo agrícola, né? Como se fosse uma coisa boa. Agrotóxicos e as sementes transgênicas, né? A Revolução Verde, ela veio trazendo esse pacote que mudou a produção de alimentos no mundo, da escala, né, camponesa, da escala pequena para a escala industrial. Esse tipo de produção, ele tem diversos efeitos, né? E em diversas áreas da nossa vida, como eu falei aqui. E aí eu vou citar alguns para vocês. Para começar, que quando a gente coloca só uma espécie produzindo, né, numa região, o solo fica empobrecido, o solo vai perdendo nutrientes, porque para esse solo estar bem nutrido, estar vivo, ele precisa de uma série de outros organismos interagindo ali com ele, porque ele precisa de vida, né? Ele precisa de se alimentar de nutrientes que caem ali da decomposição, ele precisa de outros insetos que vão fazer o caminho pela terra e que vão deixar o ar circular. É todo um ecossistema que fica ali interagindo, faz com que esse solo seja rico em nutrientes. Quando a gente coloca só uma espécie ali, primeiro que quando são espécies que são geneticamente modificadas, com essa ação dos agrotóxicos ainda, a gente extermina a interação de outros seres vivos ali, e aí esse solo vai perdendo essa nutrição, e aí esse agrotóxico ele vai penetrando no solo e vai envenenando aquele solo, deixando ele cada vez mais pobre. O ciclo de reprodução é que você ocupa uma terra, você usa ela desse modo, né, que é o modo que desgasta, até você tirar e deixar aquela terra improdutiva, você parte para outro terreno, outro território, para começar um novo ciclo de produção. E assim você vai gerando áreas desmatadas, né? Áreas improdutivas, áreas que ficam desgastadas. E aí, assim, esse tipo de produção de alimento, ele não é um tipo de produção que é compatível com o tempo que o planeta leva para se regenerar, né? Então, ele é um tipo de produção que ele consome o ambiente, né, em escala crescente, como se o ambiente fosse dar recursos infinitos, só que ele não é assim, né? O ambiente ele não é linear, né? Ele não vai estar sempre crescendo os recursos disponíveis.
ele é feito de ciclos, então ele precisa se renovar, ele precisa de um tempo para se renovar. Dentro desse modo de produção, esse tempo não é respeitado. Fora que, para a gente ocupar essas grandes áreas, com esse tipo de cultivo, né, o monocultivo, a gente precisa ocupar essas áreas, né? Essas áreas, elas não estão aí soltas. Muitas vezes essas áreas, elas são ocupadas por comunidades indígenas, né? Comunidades tradicionais, que a gente vai falar mais pra frente quem são essas comunidades tradicionais. Mas eu já adianto aqui que são essas comunidades que tinham aquele modo de produção de alimento lá do começo, que era integrado com a floresta, né? Então a gente tem um modo de produção de alimento que não agrega valor em nenhuma das suas etapas, e a gente tinha uma comunidade, um tipo de comunidade que tinha um modo que respeitava, né, a natureza, respeitava os ciclos da natureza, que era adaptado, né, ele evoluiu sendo adaptado às características da natureza, e essas comunidades que vivem nesses lugares, elas são expulsas, muitas vezes são assassinadas, e aí vem os grandes donos dessas terras, se apropriam dessas terras para produzir dessa forma. E aí, nesse processo, as comunidades elas vão perdendo as suas culturas, né? Vão perdendo a sua conexão com a terra que faz parte delas, né? Faz parte do modo de vida delas, do modo de visão de mundo delas. Elas vão perdendo essa conexão, vão perdendo a sua cultura e vão sendo exterminadas mesmo, né? Dentro desse modo de cultivo industrial de alimento que a gente tem hoje. Além disso, quando a gente vê assim na televisão, né, ou vê alguma propaganda, esses grandes campos de plantação, o que a gente vê lá nesse monocultivo? A gente vê alface pra caramba, a gente vê frutas pra caramba, várias, diferentes. O que a gente vê mais nessas propagandas? O que a gente vê de produção? A gente vê soja, a gente vê milho, a gente vê trigo. O que está na nossa mesa na alimentação diária? É isso? Não é, porque esse tipo de cultivo ele é feito para exportação, né? Para virarem outros produtos secundários, né? Na sua maioria, eles viram ração que serve de alimentação para o cultivo do gado, por exemplo. Esse é um sistema que depende de muita energia externa, né? Energia tirada de outros lugares. São os combustíveis fósseis, né? Ou seja, o petróleo, né? Porque são sistemas que eles são centralizados. A gente não tem cada lugar produzindo pequenininho de acordo com as suas particularidades. A gente tem um lugar, né? Lugares no mundo que produzem em escala mundial, então que produzem para fora mesmo, né? E para que essa comida se movimente, né, no mundo, para que esses produtos sejam levados, eles precisam do petróleo, né, do combustível, para fazer essa circulação. Ou seja, é um sistema que está o tempo todo, desde a forma de produzir até a forma de distribuir, gerando impactos negativos no meio ambiente, né? Que é o meio onde a gente vive em sociedade. E aí tem um outro problema aí, que é quem tem acesso aos alimentos produzidos no mundo, né? Como é que é essa distribuição? Quem controla essa produção, quem está por trás, né, dessa produção, são grandes empresas, né? Esse é um outro fator, não são famílias que estão ali produzindo para a sua existência, são empresas que estão pensando no seu lucro. E essas empresas decidem quem vai ter acesso a determinado tipo de comida. A gente já viu que essa comida ela é carregada de agrotóxico, né? É carregada de toxinas para o nosso corpo, que tem efeitos no nosso corpo, né? Muitas vezes alimentos que têm um baixo valor nutritivo. Mas, no entanto, a gente tem outras formas de cultivar alimentos, né? Existem outras formas, né? Alimentos saudáveis, né? Alimentos orgânicos. Quando a gente diz alimentos orgânicos, são esses alimentos cultivados sem uso de agrotóxicos, sem uso de sementes transgênicas. Só que quem tem acesso a esses alimentos? Quem tem acesso a alimentos, a verduras e legumes o tempo todo? Quando vocês estão caminhando perto da casa de vocês, né, no seu território, no seu bairro, ali pela vizinhança, quantos lugares vocês veem vendendo, por exemplo, salgadinho,
biscoito, refrigerante. E quantos lugares vocês veem vendendo frutas, né, verduras, restaurantes vendendo alimentos diferentes, alimentos saudáveis, preparados de forma diferente, né, com uma cara bonita, gostosa, né, que vai te atrair, vai te dar vontade de comer. Vocês veem isso com frequência porque na Zona Sul, né, pelo menos do Rio de Janeiro, que a gente está falando do Rio de Janeiro, né, a gente vê isso o tempo todo. A gente tem uma oferta muito grande de possibilidades de alimentação. E muitas vezes essa oferta ela vem com preço já. Só que quando a gente vai se afastando, né, do centro, da Zona Sul, né, lá para as zonas mais periféricas, que a gente chama, né, essa oferta cai muito. O que a gente vê é uma oferta muito grande desses industrializados, né, dos ultraprocessados que a gente chama, né, que são essas comidas que nem quase não são comidas, né, elas foram fabricadas em laboratório praticamente, né, cheias de fórmulas químicas e que de comida mesmo não tem nada quase. Então a gente chama essas regiões que não conseguem acessar esses alimentos saudáveis, né, esses alimentos que são tão importantes, né, para a nossa nutrição, de desertos alimentares. Não é nem que as pessoas não tenham condições de comprar esses alimentos, mas é que simplesmente eles não chegam. E, em contrapartida, a gente tem os alimentos prejudiciais chegando em grande quantidade. Então, isso é mais uma característica desse sistema de produção de alimento, que é um sistema que, por si só, ele já provoca desigualdade, porque ele está visando lucro ali também, ele faz parte dessa lógica. Então, se para você ter lucro, você precisa ter uma outra parte que está em desequilíbrio, né? Se você tem uma parte com muito, você tem uma parte que tem excesso a pouco, né? Mas, apesar desse panorama, existem muitas outras formas de se produzir alimento. E essas formas elas vêm crescendo. Elas não chegaram de hoje, né? Como a gente já viu que essas formas, na verdade, foi o começo de tudo. No caminho teve uma distorção aí, mas esse começo da produção de alimento ele tem sido resgatado. E é isso que a gente vai ver aqui. E aí é nesse contexto de perceber o quanto que esse sistema de produção de alimentos é prejudicial, né, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, porque uma coisa não está longe da outra, né, está tudo interligado, que surge a agroecologia. Por isso que a gente mudou aqui até o cenário, porque a agroecologia ela vem com a proposta de mudança. Ela é uma mudança não só na forma de produzir o alimento, né, mas na forma de enxergar as relações entre as pessoas, entre a natureza, que fazem parte dessa produção de alimento. E aí a agroecologia, ela surge a partir de uma galera que estudava as ciências, né, agrárias, né, então estudava os modos de produção de alimento, técnicas para melhorar a produção. E essa galera resolveu se juntar com a galera que fazia os estudos sociais, que estudava as pessoas, que estudava as relações pessoais, para produzir essa nova forma de ver o mundo. E a gente pode dizer que a agroecologia ela é, ao mesmo tempo, uma ciência, um movimento e uma prática. Quando a gente diz que ela é uma ciência, é porque ela vai estar trabalhando nessa produção, nessa investigação, né, dos fenômenos que envolve a produção de alimentos, fenômenos químicos, né, o que acontece lá no solo quando a gente diversifica as espécies que estão ali em interação com ele, né, como que isso melhora a produção ou não. Então ela vai estar atuando na produção de saberes, mas não só de saberes nesse sentido, né, que a gente conhece enquanto ciência, enquanto produção de conhecimento, né, nesse modo da universidade, né, esse modo que a gente aprende na escola, mas é a produção de conhecimento que acontece na prática mesmo, né, no fazer e na observação, né, a partir da experimentação mesmo. E quando a gente fala que ela é também um movimento, é porque entendendo que
a produção de alimento, ela depende, né, de várias relações, né, de quem consome, de quem produz, de quem distribui esse alimento, dos locais onde esse alimento é produzido. Ela entende que a gente tem que garantir uma vida de qualidade para todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, a partir do momento que ela entende isso, ela vai lutar por várias bandeiras, né, de defesa da vida e dos direitos humanos, né? Então, várias outras lutas estão inseridas dentro da agroecologia, não só a luta por uma produção de alimento justa, assim como o feminismo, que é uma das pautas que é abraçada pela agroecologia, né? Além disso, a gente tem a luta pela segurança alimentar, né, que é o direito de todas as pessoas terem acesso a alimentos saudáveis, né, como parte da sua alimentação cotidiana. A gente tem a luta pela terra, né, em defesa dessas comunidades que eu falei, né, que são tiradas das suas terras para os monocultivos entrarem. Então, a agroecologia vai atuar em defesa dessas comunidades. E aí, dentro disso, a agroecologia tem uns princípios, né, para a gente ver o mundo a partir desses princípios, né, para a gente orientar as nossas ações e os nossos pensamentos a partir desses princípios. Eu vou falar aqui para alguns desses princípios, né? A valorização da diversidade. Mas aí a diversidade, a gente pega todas as esferas da diversidade que a gente conhece. Então a gente vai ver que é muito importante a diversidade de alimentos, né, que a gente vai consumir, a diversidade de espécies de plantas que a gente vai estar cultivando no mesmo lugar, a diversidade cultural, né, de várias comunidades, vários territórios que produzem alimento, vários territórios que produzem formas de existir no mundo, né? A valorização da diversidade de indivíduos, né, que compõem as relações sociais que a gente tem hoje. A gente vai ver uma diversidade de conhecimentos, né? Na agroecologia a gente vai ver que não tem só um tipo de conhecimento que é o que a gente deve seguir, que é o certo, que é o que vai dizer pra gente exatamente como as coisas são. Bom, primeiro que esse tipo de outro conhecimento, né, que é tão valorizado na agroecologia, que é tão resgatado, ele é um tipo de produção de conhecimento muito especial e muito importante, né, dentro das várias formas que a gente pode pensar o mundo, né, pensar os acontecimentos à nossa volta. Porque ele é um tipo de conhecimento que ele vai sendo produzido ao longo de vários anos a partir da observação da natureza e dos elementos, dos fenômenos que acontecem na natureza. E aí, a partir dessa observação, vão sendo construídas práticas, mas práticas que fazem parte da convivência com essa natureza. Por isso que ela é tão especial, porque ela é extremamente adaptada às diversas variações, né, que acontecem dentro do ambiente natural. E aí essas práticas, ao longo de anos, né, depois de anos de observação, elas vão sendo passadas de geração em geração para cada pessoa dessa comunidade. E aí cada pessoa vai guardando esse saber e transferindo ele para o próximo. E essas são as comunidades tradicionais, são essas comunidades que detêm esse saber tão rico da natureza, né? Tão rico das potencialidades da natureza. Mas quem são essas comunidades tradicionais, né, que a gente fala tanto, né, que a gente se inspira tanto, que a gente valoriza, né, que a gente respeita e luta por melhores condições de viver nesse mundo? Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos dessas comunidades tradicionais. A gente tem as comunidades indígenas, a gente tem as comunidades quilombolas, a gente tem no litoral, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, as comunidades caiçaras. A gente tem também as comunidades ribeirinhas. Essas comunidades produzem modos de existência que são todos esses saberes que vão ser valorizados pela agroecologia e que vão ser misturados lá com aquelas pesquisas científicas no laboratório para a gente descobrir qual a melhor forma de produzir o alimento e que vai ser misturado com o pessoal que estuda as relações sociais também, para a gente
aprender a interagir dentro desse sistema todo que é a vida humana, né? Com tudo interagindo junto. E aí a gente chega na parte da produção de alimentos, né? Porque a gente fala tanto que é um modo de produzir que é bom para a natureza, né? Que não agride, que é harmônico com a natureza. Mas como é que é esse modo de produzir alimento, então? E aí eu quero fazer uma prática com vocês, um exercício. Vamos todo mundo relaxar, soltar o corpo, fechar o olho, respirar fundo. Agora a gente vai imaginar que a gente está entrando numa floresta. Então vamos imaginar agora uma floresta. Estamos entrando nela. Como é que é essa floresta? Quando a gente pisa no chão, o que a gente sente? Como que é esse chão da floresta? Quando a gente fecha o olho e imagina a floresta, qual é o cheiro que a gente sente? Aquele cheirinho de terra molhada, gostoso, fresquinho. E os sons? Quais são os sons da floresta? É o vento batendo nas folhas das árvores? São os pássaros interagindo? O que a gente sente quando a gente está dentro dessa floresta? Nosso coração bate mais rápido ou bate mais devagar? Quando a gente olha para o céu, o que a gente vê? As copas das árvores lá no alto. Quase que não dá para ver o céu de tanta árvore que tem. A gente consegue ver as nuvens ali também. Como que é a floresta que a gente está imaginando? Vamos voltando devagarzinho, abrindo o olho com calma. Quero que vocês pensem como vocês se sentiram dentro dessa floresta. Como é que ficou o coração de vocês? Como que vocês se sentiram? E agora, para a gente pensar como que é a produção de alimentos dentro da agroecologia, a gente vai fazer igual as comunidades tradicionais, igual as comunidades indígenas que começaram plantando lá atrás, no começo da agricultura. A gente vai pensar o que tinha de interessante ali na floresta que a gente pode reproduzir para melhorar o nosso cultivo de alimento. Para começar, quando eu falei ali do chão da floresta, a gente vê que o chão da floresta, ele não é lisinho sem nada, ele não é limpo. O chão da floresta é cheio de folha, não é? Porque essas folhas secas que caem ali em cima do chão, elas fazem uma camada protetora para o solo. Então, se a gente deixa o solo descoberto, todo dia ali a gente tem um ciclo de sol, a gente tem chuva caindo ali naquela parte, né, na terra. E quando o solo está sem proteção, com o tempo, com essa ação, ele vai ficando compactado, ele vai ficando todo apertadinho. Né? Sem contar com os animais que passam ali em cima, pisam. Então ele vai ficando todo apertadinho. Quando ele fica todo apertadinho, o oxigênio não circula por ele, outros organismos pequenininhos não conseguem circular por ele, e aí o solo vai ficando difícil, né? Até das plantas conseguirem alcançar o nutriente, porque ele fica tão apertadinho que as raízes não conseguem entrar lá no fundo dele. Então quando a gente faz uma camada grande de folha seca no solo, a gente ajuda a cultivar outras vidas ali dentro que vão nutrir esse solo, né? Que vão fazer aquele ecossistema que vai fazer parte da riqueza da composição desse solo. Então, dentro desse sistema de plantio, que a gente chama de sistema agroflorestal, o solo nunca vai estar descoberto. A primeira coisa que sempre é preparar o solo cobrindo ele, né, com folha seca, palha, né, o que a gente tiver que puder cobrir esse solo para proteger. O nome do sistema é sistema agroflorestal exatamente por isso, porque ele é baseado na floresta. Então ele é como se fosse uma floresta que vai produzir comida para a gente. E aí, além do solo todo coberto de folha, o que mais que a gente tem numa floresta? A gente tem só uma espécie de árvore? Não, a gente tem várias, né?
E essas árvores, elas são todas da mesma altura, retinho, certinho? Não, cada uma ocupa uma posição diferente, né? Isso a gente chama de estrato, né? A gente tem o estrato menorzinho, que fica ali perto do chão, desde o estrato mais alto, são aquelas árvores enormes, né, muito antigas, que ficam ali quase encostando no céu. E tem umas ali intermediárias, que estão ocupando ali o andar do meio. Então, no sistema agroflorestal, a gente vai reproduzir isso. Então a gente vai botar espécies de árvores maiores, a gente vai botar espécies de alimentos rasteiros, né, como por exemplo a abóbora. A gente vai ter uns que vão ocupar ali o estrato do meio, como por exemplo o milho. E aí a gente vai mesclando as árvores, né, tanto árvores que dão frutas, quanto árvores que são nativas, né, que a gente chama, que são as árvores pertencentes ao próprio território que a gente está plantando, né, pertencentes àquele clima, aquele tipo de vegetação já. E aí a gente vai misturar essas árvores com os alimentos que a gente quer cultivar. Então a gente vai misturar com temperos, muitas vezes, a gente vai misturar com hortaliça, alface, couve. E aí, essa diversidade de espécies, por isso que a floresta está em pé, né? Por isso que a floresta ela é tão produtiva, assim, porque ela trabalha sempre com esse princípio da diversidade, né? E da diversidade e um outro princípio da agroecologia muito importante, que é a colaboração no lugar da competição, né? Então a gente tem várias espécies vivendo juntas, mas nenhuma delas está competindo entre si. Cada uma tem uma preferência específica, um hábito específico, e aí elas vão juntas construindo esse sistema. Então esse princípio da colaboração a gente pode usar tanto na hora de plantar, mas na hora de se relacionar, na hora de construir projetos, na hora de construir empreendimentos pra gente. A gente leva esses princípios para a vida. Mas aí então a gente falou aqui, né, de vários modos de produzir alimento, de terra para produzir esse alimento. E aí vocês podem estar perguntando, mas e aí, eu moro aqui na cidade, né? O que tem a ver isso? Como é que eu vou me deparar com uma produção de alimentos se eu moro aqui na cidade? Para quem é aqui do Rio de Janeiro, eu falo para vocês que a gente tem sim agricultura acontecendo aqui na cidade. A gente tem alimentos sendo produzidos aqui na cidade, que é a agricultura urbana. A gente pode achar que não existe, a comida vem lá de longe, né, faz um caminho enorme. Muitas vezes ela faz, né, como a gente já viu. Mas a gente também tem comida sendo produzida aqui. Inclusive, o Permacultura Lab conhece um pessoal muito, muito forte, muito potente, que é a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Essa rede ela é composta por pesquisadores, por várias ONGs, por agricultores aqui da cidade do Rio de Janeiro, todos eles para defender a agricultura urbana. Mas não é qualquer agricultura, né, na cidade do Rio de Janeiro. É a agricultura a partir dos princípios da agroecologia, né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, a gente já pode ver várias experiências de produção de alimentos dessa forma aqui, dessa forma que a gente acredita, né? Que vai ser uma forma justa para todo mundo, né? Para todos os seres do planeta. E aí eu vou falar aqui alguns exemplos que a gente nem imagina, mas estão ali do nosso lado. O Permacultura Lab. A gente já fez um sistema agroflorestal, uma pista de skate lá em Campo Grande. Aí agora vocês imaginam uma pista de skate com uma floresta que produz no meio dela. É incrível, né? A partir da criação dessa floresta na pista de skate, a gente movimentou vários encontros de pessoas que giravam em torno do plantio, giravam em torno de trocas de conversa, de experiência. Às vezes, era uma senhorinha que chegava para pedir pra gente plantar tal tipo de flor, porque ela gostava muito. E ela achava bonito, ela queria que a gente plantasse ali tal tipo de flor. Às vezes essa mesma senhorinha pedia para levar uma mudinha para casa dela. Às vezes chegava outra pessoa e trazia uma muda para a gente plantar ali também. E a partir disso a gente vai movimentando várias relações a partir de um sistema agroflorestal plantado no meio de uma praça de skate, né? E além disso a gente colhia alimento ali. Então, dentro da cidade, a gente consegue ter várias experiências de agricultura e de agroecologia muito interessantes e que mudam a nossa relação com a cidade. Para quem pensa, né, que
Rio de Janeiro não tem nada a ver, né, com a produção rural, com a produção de alimento, especificamente a Zona Oeste. Lá no passado, no começo da criação da cidade, antes da cidade ser criada, né, como a gente conhece hoje, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, a Zona Oeste era a área rural da cidade do Rio de Janeiro. Então, até ela ser desfeita como área rural, ela passou por vários ciclos de produção. Ela fez parte do ciclo de produção do café, ela passou pelo ciclo de produção de laranja. Só que com o tempo, essa identidade de produção ela foi sendo apagada. As famílias de agricultores que moravam ali, elas continuam ali. Mas o pessoal foi esquecendo que eles existiam. E esses agricultores hoje eles se encontram na maior parte no maciço da Pedra Branca, né, em torno ali do maciço da Pedra Branca. E aí vocês conhecem o maciço da Pedra Branca? Vocês sabem a importância que tem o maciço da Pedra Branca? Eu vou falar para vocês. O maciço da Pedra Branca é a maior floresta urbana do mundo. E está aqui na Zona Oeste, pertinho da gente, a gente não sabe. Existem agricultores, né, no maciço da Pedra Branca que são responsáveis pela produção de caqui do Rio de Janeiro. A produção de caqui da cidade do Rio de Janeiro, ela sai lá do maciço da Pedra Branca, né? E uma vez por ano a gente tem essa colheita do caqui, né? Que é um evento muito legal, onde várias pessoas podem participar para ajudar nessa colheita, porque realmente é uma produção muito grande de caqui e precisa de muita ajuda. Esse evento que a gente tem anualmente se chama Tira Caqui. E qualquer um pode participar. Isso que a gente tratou aqui foi um pouquinho da potência do que é agroecologia, né? E aí falando assim dos saberes da natureza, que a gente viu lá das comunidades tradicionais, para quem pensa que isso também é uma coisa muito distante, né, que está lá antigamente, quem tiver a oportunidade, pergunta para os seus avós, para os seus tios, o que eles sabem de plantação, o que eles sabem de planta, como é que eles se relacionam com as plantas, que às vezes a gente se surpreende, porque na nossa própria casa a gente já costumava ter essa relação, esse cuidado com as plantas, né? Só que isso às vezes é perdido, né? Vai ficando esquecido. Então a gente convido vocês a fazer esse resgate também na casa de vocês. Foi ótimo essa aula, obrigada para todo mundo que assistiu. E para quem quiser saber mais, se aprofundar no assunto, vou ter os materiais complementares aqui. E vocês podem acompanhar o Permacultura Lab, né, nas páginas do Instagram, no canal aqui do YouTube. E é isso, gente. Obrigada!